Boa noite, seja bem-vindo ao Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia. Hoje estamos na leitura do livro de Jó, número 34. É isso? Isso. Hoje a gente vai ser mais veloz, mais pocket, no nosso formato aqui. Seja bem-vindo, você que está na Terra, você que está fora da Terra. Um beijo para o Alex, que está lá na Terra do Sol, Natal. Hoje estamos aqui com a Kátia Santini, com a Val e com a Ângela Rosa. Eu sou o Leandro Rocha, não sou o Ado Melo. Deixa eu tirar aqui esse nome. Sempre o Julimar que me lembra de trocar o nome. Oi? Sempre o Julimar que me lembra de trocar o nome quando eu entro com o Eduardo. Ele, falando em Julimar, ele acabou de Acabou de entrar aí. Quem está a fim de fazer uma oração para a gente iniciar aí? Vamos lá. Na sacada. Posso orar. Meu áudio tá bom? Ok. Tá bom. Ó, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos porque podemos realmente te chamar de Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque nós podemos virar a noite agradecendo e já iniciar o nosso dia te agradecendo também, porque sabemos que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e quão grande é a sua misericórdia para com todos nós. Te pedimos por esse tempo, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo seja muito bem-vindo, revelando a tua palavra, nos dando entendimento, também alcançando aqueles que vão ouvir, que eles também tenham o entendimento do Senhor. Te apresentamos a nossa lista de oração. Pai, que o Senhor visite cada um deles, que cada pedido colocado lá, confiando que o Senhor abençoa. A oração é aquela entrega nossa de dizendo, Senhor, nós cremos que para o Senhor é possível, que para o Senhor não há nada impossível. Muitas vezes para nós é difícil ou impossível, mas para o Senhor não há impossível. Também entregamos o filho da Paula, que ela pediu que orássemos por ele, também o Pedro, cuida dele, Senhor, que nesse momento ele se sinta visitado e abençoado pelo Senhor e por nós, em nome de Jesus. Senhor, que seja um tempo de edificação para as nossas vidas e para aqueles que vão ouvir também a tua palavra depois. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando aqueles que tomaram a frente, cuida do Ado, do Alex, que não puderam estar aqui também, e cuida de nós que estamos aqui. Em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos. Amém. Amém. Deixa eu só ver aqui se... Beleza, tudo beleza. Julimar, tô no escuro. Oi, eu tô no carro. Eu tô voltando de viagem. Paulinha vai entrar aqui, admitir. Fica à vontade. Eu vou começar a leitura, então. E ele tá chique lá, de terno, de gravata, tá todo no estilo lá. Eu tô em Piracicaba, gente. Eita, aí viaja. Ô, povo que viaja, ô, povo. Tá pertinho de mim, ó. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Paulinha. Tudo bem? Nossa, Julimar, tá pertinho de mim. Eu moro em Rio Claro. Eu tô em Americana, então estamos... É de Americana? Pois é, tô perto de vocês, hein? Não, eu sou de Mogi Guaçu, mas eu estou em Americana hoje. Ah, tá. Encerramento da conferência. Ah, então tá. Se eu sair é porque caiu o sinal, tá, gente? Que eu tô na estrada, mas eu vou ficar enquanto tiver sinal. Boa viagem, se cuida aí, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor. Amém. Gente, quero dar um testemunho para vocês da lista de oração. Amém. Quer falar agora? Eu olhei. Fala. Tudo bem? Tem problema? Pode mandar bala, hein? Vou botar aqui mesmo. Que eu tinha colocado sobre a venda da casa da minha sogra, né? E fez a proposta para os irmãos e de vender a parte dele, né? Para uma pessoa de fora da família.
E aí os irmãos conversaram entre eles e decidiram comprar a parte do meu marido. Que bom. Então É era benção, então. Era um pedido seu, né? era uma possibilidade que existia, mas a gente não acreditava muito que fosse acontecer, entendeu? Ele já tinha feito a proposta para cada um, né, individualmente, eles conversaram e tiveram algumas situações, né, mas quando ele falou que tinha uma outra pessoa fora da família interessada, eles rapidamente conversaram e decidiram comprar a parte do meu marido. Que bom, né? Que bom, resposta de Como é que tá oração. seu filho, Paula? Seu filho? Mais um. Tá melhorzinho? Não ouviu. Oi? Não. Seu Ela filho tá perguntou do seu melhorzinho? filho. Então, hoje a gente foi para o hospital porque ele acordou pela manhã e eu peguei um sabonete e dei para ele cheirar. Ele falou que não estava sentindo o cheiro. Aí acho que ele percebeu a minha preocupação, daí ele falou que estava sentindo, né? Mas aí eu falei, então vamos fazer uma gincana. Aí eu tampei os olhos dele e fui dando algumas coisas para ele cheirar. Tipo, eu peguei, tinha salsicha na geladeira, eu tapei os olhos dele e coloquei um pedaço de salsicha no nariz. E eu falei, Pedro, o que a mamãe tá colocando no seu nariz? Ele falou assim, não sei falar. Tive a certeza que ele não estava mesmo sentindo. Depois eu peguei um dente de alho. Ele falou, é salsicha, mãe? Eu falei, não é. Aí raspei a casca de laranja. Ele falou assim, não sei falar o que é. Daí eu tive a certeza que realmente ele não estava sentindo o cheiro, né? Foi uma forma assim, brincando, né? Como se fosse uma gincana mesmo. E eu vi que ele realmente não estava sentindo o cheiro, aí eu liguei para o pediatra e ele achou conveniente que eu levasse até o hospital, mesmo porque a saturação dele hoje estava um pouquinho mais baixa. Estava mantendo entre 95 e 97, mas ela permanecia por mais tempo entre 95 e 96. Apesar da respiração tá tranquila, ele não estava apresentando assim cansaço, e a gente achou conveniente levar mesmo para passar por um atendimento em pronto-socorro, porque ontem eu fui no consultório do pediatra, né? E ele é o pediatra dos meus filhos, mas ele não é do meu plano de saúde. E então a gente levou e Deus preparou um médico espetacular num pronto-socorro. Assim, eu desconheço uma consulta que dure 40 minutos. Nós ficamos dentro da sala com um médico de pronto-socorro. Eles, o filho, assim, virou do avesso. Fez um exame clínico completíssimo. Pediu um raio-x de tórax, daí, como o Pedro tem 10 anos, ele entrou sozinho na sala, né, porque não pode entrar acompanhante junto no raio-x. E ele não, e quando o médico viu a imagem pelo computador, eu vi que ele fez uma cara que não estava muito satisfeito, né? E pela imagem, o que me preocupou também foi o tamanho da área cardíaca em relação ao pulmão. A área cardíaca estava muito aumentada em relação ao pulmão. E ele falou, eu vou pedir um outro raio-x, porque eu não estou gostando dessa imagem, é um erro técnico. Provavelmente ele não segurou o ar no momento que tem que segurar, né, para bater um raio-x. Ele soltou a respiração antes da hora. E eu conversei com ele e falei, Pedro, você conseguiu segurar o ar, filho? Ele falou, não, mãe, eu não entendi o que a moça falou. Então eu respirei fundo e soltei a respiração. Então aí o médico pediu para refazer o exame e aí veio um raio-x normal, né, com uma discretíssima secreção no pulmão. Ele falou longe de ser pneumonia. E ele falou, vamos observar a evolução, mas assim, ele me parece muito bem, né?
Vamos esperar a evolução, não adianta a gente expor a criança ao desconforto da coleta daquele exame do cotonete, né? Porque é muito chato. Eu fiz o exame e a criança Mas, pouco... ó, aqui na Itália faz até com bebê. Sério? É um terror, tadinha. Aqui eles seguram ao máximo, porque o corpo é muito grande, né? Então ele falou, então não vale a gente expor. Vamos só tentar, porque a gente está gravando já. Vamos tentar otimizar para a leitura, depois a gente volta. Vamos lá, vou começar a ler. Gravando para a leitura. Paula, desculpa te cortar, é que a gente está gravando já para a leitura, então já tinha começado para a leitura. Então tá jóia. Então, porque eu também queria saber. Então, tá, me desculpa. Também queria saber dele. Então tá bom. São 37 versículos, eu vou ler corrido. Tá bom. 34. A segunda fala de Eliú. Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. 5. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta, como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim, não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora, vocês que têm juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem fez o governador do universo? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas, no mesmo instante, e voltariam de novo para o pó. 16. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que eu vou te dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência para pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa da ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgado por ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus conhece o que eles fazem. De noite, ele os derruba e esmaga. Em público, na frente de todos, Deus os castiga como se fossem criminosos, porque eles se afastam dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. 28. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus, e ele os escutou. Mas, se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa. Nada poderão fazer para evitar que os homens maus as governem e explorem. 31. Jó, será que você não reconhece diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai mais pecar? Será que você pediu a Deus que lhe mostrassem as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal?
Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder, e não eu. Diga-nos o que está pensando. 34. As pessoas sábias e sensatas que estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando, o que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na sua presença, zomba de Deus e não para de falar contra ele. Finish him. Finish. Forte, né? Forte. É que eu não Forte. vi ontem, eu tenho que ler esse 33 aqui. É que o 32, Eliú começava a admoestar Jó. Aí depois no 33 ele continua acusando a Jó de má compreensão. Ele fala que Jó não entendeu, né? Que ele ele não entendeu que alguma coisa ele fez de errado. Porque se tudo isso está acontecendo, tem que ter coisa errada na vida dele. E aí a gente vê que aqui ele continua. Sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a justiça. Então, sabe o que eu fiquei pensando muito nesse capítulo, enquanto você lia? A gente vive porque Jó estava vivendo uma era de graça numa época de lei. E agora a gente vê exatamente isso, né? Ainda tem as pessoas que vivem na lei e que questionam quem vive na graça, achando que se alguma coisa ruim acontece, tem que ter alguma coisa de errado. Ou que a gente agiu errado, ou que tem pecado escondido, ou que a gente não está compreendendo. É exatamente o que Eliú fala aqui para Jó. Você não está compreendendo, tem alguma coisa em você, porque no 11, no 10 e no 11 ele fala, sendo assim, ó homem de sabedoria, ouvi-me, longe de Deus, esteja a praticar qualquer maldade, e de Shaddai, o Todo-Poderoso, de pensar em fazer o que não é justo. Então, assim, longe de Deus fazer o que não é justo. Então, se tem alguém que é injusto, é você, não ele. Falando para Jó. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com tudo que ele faz e lhe dá o que a sua conduta merece. O 12, ele fala, não se pode acreditar que Deus faça o mal, que Shaddai é todo-poderoso, perverta a verdade em juízo. E assim, é muito interessante, depois ele continua, mas é muito interessante como pessoas se colocam na defensiva de Deus sem nunca ter experimentado o que é o amor de Deus. Não é doido? E hoje eu vejo muito isso. Fora, né? É como se fosse uma expressão idiomática. Porque na época de Jesus o que ele mais criticou foram exatamente os mestres da lei. Jesus nunca ele tocou o leproso, ele perdoou a mulher adúltera, ele conversou com uma samaritana, ele acolheu a mulher que tocou ele, que jamais poderia ter tocado ele, uma mulher com fluxo de sangue no meio, tocando outras pessoas, jamais. E a gente vê que Jesus acolheu todos aqueles que não viviam debaixo da lei, mas ele criticou aqueles que viviam a lei pela lei. Então, defender a Deus, aqui eles estão defendendo a Deus, um Deus que não é real. E Jesus fala, eu só quero a essência da lei. Vocês ainda não entenderam o que é a essência da lei. Então, eu vejo muito isso aqui em Eliú. Enquanto você lia, eu ficava pensando na realidade que a gente está vivendo hoje. Que a gente estava falando antes lá do clube, né? Do Clubhouse. Gente, eu vi cada debate acalorado de lei, de graça, de calvinismo, de arminianismo, não sei o que, vi umas batalhas assim acaloradas. E quando Jesus fala, eu só quero a essência. Porque quem salva é Jesus. A palavra lida
pelo Espírito Santo, eu não estou falando que você não tem que estudar, você tem que estudar, você tem que se aprofundar nisso. Eu estudei, eu amo estudar a Bíblia. Fiz teologia, tudo, mas se a gente não for para o estudo, querendo conhecer o Deus de verdade, a lei mata. O que eles estavam fazendo aqui com Jó? E aí, vocês concordam? Podem me ajudando aí, Leandro. Eu só vou falar aqui porque eu estou na sala aqui batendo a cota masculina, então sou o último a falar. Hoje. Ladies first. Não, eu só quero, complementar, né? Que muitas vezes, seja em família, muitas vezes até na igreja, nós tínhamos presenciado, né? Essa coisa de se colocar sempre no lugar de Deus, nos aconselhamentos. Muitas vezes tem pessoas que estão passando um processo com Deus, mas existe sempre aquela pessoa que chega ali e entrar no lugar de Deus, né? Ah, você está fazendo isso, você tem que fazer diferente. Começa a dar que até muitas vezes traz até soluções, né? Eu na minha família, com meus sobrinhos aí no Brasil, né? Ontem mesmo eu estava falando com minha irmã. Eu tenho um sobrinho que ele é bem viciado, né? Ele se entra sempre em uma fria e minha irmã tira sempre ele. Me liga aqui. E esse período eu tenho aprendido, assim, ajudar quem quer, né? Não quem precisa. E eu falando com minha irmã, eu falei, olha, você sabe que tem pessoas que passam por processos que elas têm que resolver com Deus. Nós, da parte de mãe, da parte de família, até com nossos filhos erramos, sempre não deixar que eles vivam, né, até as experiências deles, até ruins, com Deus, com a vida, né? E isso acontece, eu lembro, sempre aconteceu. Seja conosco, seja com a irmã que estava do lado. Ah, não, vamos, eu vou te ajudar, vamos sair dessa, vamos... Deus, ele então acusa, né? Você deve estar passando por isso, porque você não jejuou muito, você não orou muito. Como você diz, mesmo hoje, no tempo da graça, as pessoas ainda te olham muito como o que foi que aconteceu. Alguma coisa está de errado na sua vida. E aí fica essa dica, né? Nós temos que deixar Deus. Deus é Deus. Deus, e próprio na vida de Jó. O processo começou e terminou realmente porque Deus é Deus. Ele deixou, até nessa área aqui que os amigos falavam, Deus não... Acho que ele ficava só olhando, né? Deixa acontecer. Mas para frente tem mais, né? Porque vai ter também o discurso de Deus com Jó, que é muito lindo, né? Que ali quando Deus se intervém e fala Jó, e ali vai ter um desfecho em tudo isso que a gente está lendo. Então vamos ali, comentamos só hoje aqui desse Eliú, mas tem coisa na frente para ser revelada. Tem, eu já chegar no 38. Eco. Cadê o Alex para falar assim, não dá spoiler. Não, calma, não segura. Dá spoiler. Ele faz falta. Eu falei, cada um que a gente não vê, que não entra, faz falta. Eu ouvi uma frase muito interessante que falando assim, Jesus salva, eu amo, o Espírito convence e Deus julga. Amém. Então, o julgamento não pertence a mim. Não pertence. Meu papel é amar. Porque Jesus fala que assim nós seríamos conhecidos. João 15 ou João 16, ele fala que assim nós seríamos conhecidos, quando amássemos uns aos outros. Então, é muito lindo quando você vê que a multiforme sabedoria de Deus, o amor de Deus é revelado em nós quando a gente ama. Porque Jesus morreu para salvar. É claro que tem muito mais coisa. Eu estou reproduzindo a frase que eu ouvi. Mas eu achei muito interessante, porque assim, atribuindo a cada um, né? Jesus salva,
o Espírito convence, eu amo e Deus julga. Porque Deus é o justo juiz. E quando Mateus 7, acho que 1 e 2, que fala que com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Que com o peso, a mesma lei que eu usar para julgar o outro, eu serei julgado. Então, é forte quando a gente pensa nisso e como eles estão atraindo o julgamento para eles, né? Sim, né? Aquilo acusa bem o Jó, dizendo, né? Porque quando o Jó falou, teve um momento que Jó falou, né? Mas Deus não me está ouvindo, Deus se sentiu só, né? E aí vieram todo mundo em cima dizer, mas quem é você para dizer que Deus é justo, Deus ele faz, é Deus que sabe, é você que está errado, você que deve estar com algum pecado escondido. E ali começam todas as acusações. E ali depois a gente vai ver como é que Jó ainda reagiu, né? Ele ainda continuou, eu sei que eu sou quem eu sou diante de Deus. Tinha que lembrar todo o tempo. Impressionante, né? Fala aí, Kátia. Pode falar. Eu já li esse livro de Jó umas 4 vezes em momentos diferentes da minha vida. E todas as vezes Deus fala tremendamente com a gente, né? Ele abre, assim, uma porta para entender alguns momentos. Ouvindo você falar, Ângela, eu anotei aqui, né? E veio uma pergunta na minha cabeça, mas o que é que Jó fez? O que foi que Jó fez para ele merecer o que ele estava merecendo, na verdade, né? O que Jó fez para ele passar por tudo aquilo. Então, remete lá nos primeiros capítulos, né? Que fala que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas que não lhe tirasse a vida, né? Então, assim, a reflexão que a gente tem que ter em cima desse contexto é que realmente Deus, ele não vai fazer mal. E muitas pessoas no mundo inteiro, cristãos, não cristãos, acham, pensam ainda que Deus é um Deus que bate, que castiga, que judia, né, que maltrata. E eu não vejo Deus assim, eu nunca vi Deus assim, mesmo antes da minha conversão. Então, assim, realmente, cabe a Deus, é só Deus que pode julgar aquilo que nós estamos vivendo, passando, aquilo que nós estamos atravessando. E ninguém mais, né? Então, assim, eu só queria colaborar com isso, contar para vocês que esse é um livro que traz muitas experiências para a gente. Em todos os momentos que você precisar de uma sabedoria daquilo que você está passando, vai em Jó. Lê Jó, que Jó vai te levar a ter um relacionamento bem diferente com Jesus, com Deus, né? Então é isso que eu queria colocar para vocês. Ele não fez, mas Deus permitiu, né? Muito bom. Quando perguntam para Jesus, né, por que ele é cego, né? Quem pecou, ele ou os pais? Jesus fala nenhum nem outro. Algumas coisas acontecem para revelar a glória de Deus. E quando eu leio esse capítulo aqui, eu lembro muito eu me converti, né? Fui atraída a Jesus com 22 anos, né? Eu falo, nem isso é ação nossa, né? Fui atraída a Jesus com 22 anos, exatamente 22, exatamente um ano depois, a gente se batizou, família toda, na igreja, primeiro batismo de família toda. Assim, meu pai não queria ir para a igreja de jeito nenhum, meu pai não entrava, não pisava numa igreja. Se bem que a gente assim, se entregou a Jesus em casa, eu já contei para eles. Foi em casa, só 5 meses depois que eu achei uma igreja para ir, para congregar. E com um ano, a gente se batizou, foi a família toda. E no final desse mesmo ano, meu pai ficou doente, assim, começou a aparecer. E no ano seguinte, meu pai faleceu de câncer. E meu pai tinha 51 para 52 anos. Eu tô com 51 anos, imagina. Eu tô com, assim, um pouquinho mais que a minha idade.
E as pessoas falavam para a gente que era por causa de falta de fé, que a gente tinha feito alguma coisa errada, que a gente não estava jejuando suficiente, que não tinha fé. Recém-convertido, você imagina? Eu falo que eu só fiquei realmente porque é plano de Deus e é Deus que muda a nossa natureza. Mas por isso que quando eu olho para isso, eu falo, gente, a gente não pode julgar a vida do outro, a gente não conhece a história. A gente não tem o direito de julgar. O Senhor só nos deu a incumbência de amar. Julgar é a incumbência do justo juiz. Quando a gente julga, a gente se coloca no lugar do juiz. A gente se coloca no lugar de Deus, né? E a palavra diz que a gente não pode tomar esse lugar. Esse lugar é só de Deus. É forte quando a gente pensa isso. Enquanto eu estava lendo aqui, eu estava lembrando de tanta coisa que eu ouvi na época. Porque é falta de fé. Pode falar, quando Paula. a gente julga, claro, não cabe a nós, né, fazer isso. Mas quando a gente julga, a gente perde tempo de amar e ajudar as pessoas, né? Fato, você sempre lembra a gente dessa frase, né, Paula? Quem perde tempo julgando não tem tempo de amar. Realmente, não, mas aí... Tem tempo de amar. Né? Uhum. Talvez é o gancho que eu queria aí, ó, para botar fogo no Zoom. Por que a gente julga? Eu acho que existe uma convenção social, certo? A gente está inserido aqui nesse quadradinho aqui do planeta Terra. E aí existe um conjunto de leis, uma norma, certo? Um conjunto de leis ali formando a ética e a moral. Então a gente tem uma coisa que também é inerente aí ao ser humano. E aí a gente julga a todo momento. Seja por aspectos sociais, ou religiosos, ou políticos, e por aí vai. Qual é esse caminho que a gente não faz, então, para reduzir esse julgamento, né? Porque, assim, a Paula falou do amor, então, se eu passo a olhar mais o ser humano do que a casca que aquele ser humano está me revelando, aí eu vou julgá-lo, evidentemente, muito menos. Mas aí eu encontrei esse caminho mais dentro do amor que vive dentro de mim, que está brotando ali e tudo mais, ou estou conectado ali, sei lá, com a fonte. Como é que a gente faz para julgar menos? Olhar muito mais dentro do que a casca de fora, por exemplo. Como que a gente, não sei, se colocando no lugar do próximo, que a gente julga muito menos ele? Fogo no Zoom. Cadê o Alex? Cadê o Alex para falar fogo no Zoom? Eu não estou no Posso falar? Vou colocar aqui Posso falar? Do fogo. Agora é o momento que eu vou falar. Cadê a música aí? Olha, é forte esse lance do julgamento, é forte. O que acontece? Nós não, julgamos... eu tô falando isso mesmo porque a gente, tipo assim, não sou hipócrita de falar, não julgo ninguém, pelo amor de Cristo. Não existe isso. Não. Diferente a qualquer ser humano aqui, todos nós. Então, acho que a gente já tem. O primeiro ponto é dizer, não, eu sou pecador, sim. Assume que você é e fica mais fácil, mais bonito, né? Para ser resolvido. Olha, eu vou dar um testemunho assim, vou tentar ser bem breve, tá? Menos de 2 minutos. Fica à vontade. Aqui a gente só está correndo hoje porque a gente começou a gravar muito tarde. Atrasado. Mas o negócio aqui vai até o galo cantar, às vezes. Que bênção, literalmente o galo canta na minha casa, só que hoje eu não estou em casa. Que bênção, gente. Isso é bom demais. O código 007 é sem pressão, assim. Né? Às vezes a gente chama isso de fogo no Zoom quando a gente... Tem um negócio comentado para falar. Né? Uma pérola que é lançada para a gente trabalhar em cima. Essa pergunta é muito forte e eu vivi isso durante algum tempo, até compreender que, tipo, é verdade, eu julgava, mas eu achava que eu não estava julgando porque estava passando por um processo. Então, naquele processo, para mim, quem era a machucada, a ferida, era eu, e eu não estava nem com a outra pessoa, né? Mas, de tanto a minha discipuladora falar comigo, mas você está julgando ele. Aí eu, não estou julgando, estou falando como é que ele é. Não, você está julgando. E aí, isso, assim, sabe, foi indo, foi me deixando, assim,
Meu Deus, eu quero parar de julgar, eu não quero julgar. Eu estou falando o que eu estou sentindo. Então, até a gente entender que você realmente julga as pessoas pelas coisas que ela faz para você. E aí você lembra que você precisa perdoar para amar aquela pessoa. Aí começa a rolar a empatia, né? Você vai perdoando, vai começando a empatia. A empatia nada mais é o quê? Você deixar de ter raiva da pessoa e começar a ter compaixão dela. Porque ela também está vivendo um momento difícil, numa ignorância, em sentidos que nem sabe quais são. Então, assim, quando eu deu um clique, um estalo, eu falei, tá bom, pai, eu não quero mais julgar. Então, quando eu estiver julgando, que o senhor acenda a luzinha para que eu pare, pense, repense e me coloque no lugar da pessoa. Então, assim, o julgamento é uma coisa que é um pecado, na verdade, né? O julgamento é um pecado que nós vamos estar carregando ele. A melhor forma de não continuar fazendo esse pecado acontecer é a gente fazer o quê? É dar uma brecada, parar, analisar, pedir perdão, perdoar, entregar na cruz, né? Começar a amar mais, porque a palavra fala, você tem que amar você, amar Deus, amar você, amar o seu próximo. Você tem que amar o seu próximo como você se ama. Então, eu preciso amar o meu próximo, para eu parar de julgar todas as atitudes dele, porque eu não sou ninguém, eu não sou ninguém para ter esse poder de julgamento. Quem tem esse poder é somente Jesus, é somente Deus. Só Ele pode fazer isso. Então, assim, depois disso, que eu comecei a liberar perdão, comecei a falar, eu perdoo, eu coloco na cruz, eu perdoo, coloco na cruz, mudou, foi assim, libertador. E hoje eu não julgo as atitudes. Eu olho, eu penso, eu falo, não está sabendo o que faz, deixa quieto, uma hora Deus vai falar com ele, e assim vai ser. E a gente segue, né? Porque... assim, mas eu entendi também a postura do Leandro, assim, para a gente pensar, porque a gente tem uma lei, a gente vive debaixo de uma lei, a Bíblia fala, a Bíblia fala para julgar os de dentro, né? Acho que é 1 Coríntios 5, se eu não me engano. Então, tem 3 tipos de julgamento, vamos dizer aí. Eu com 3, Leandro. Eu com o número 3 de novo aqui, ó. Eu e o 3. Então, tem os 3 tipos de julgamento. É esse julgamento que a gente faz bate-pronto do outro por atitudes e motivações. Que é assim, a gente julga por, assim, me fez mal, falou mal, não me amou. Então, a gente julga, que é esse julgamento que a gente está falando, que a gente tem que aprender a perdoar. Mas tem aquele julgamento que a Bíblia fala para a gente julgar os de dentro, que os de fora já estão julgados. E tem o outro julgamento que a Bíblia fala também da lei, que a gente vive debaixo de leis humanas. Então, a Bíblia fala desses três níveis de julgamento. Eu vou tentar exemplificar de uma forma bem fácil, assim. Eu vou unir as três situações dentro, vamos dizer assim, de uma pessoa. Vamos dizer que é uma pessoa de dentro da igreja, uma pessoa de dentro da igreja que vai lá e mata ou rouba. Tá, eu tô colocando um caso para abraçar as 3 áreas que eu quis falar. Por exemplo, uma pessoa dentro da igreja matou ou roubou. Ela pode até ser perdoada por aquela pessoa pela família. Por exemplo, ela matou alguém da família. A família pode perdoar, vai liberar o perdão para ela. Mas ela vai ter que ser tratada de uma certa forma pela igreja, porque ela não tem mais condições morais de assumir um cargo, uma posição de destaque ou uma posição de liderança dentro da igreja. Então, a gente trabalhou com a área do perdão. A família pode perdoar. A família pode perdoar, entender que foi motivação. Eu tenho que liberar a pessoa, agora é a pessoa com Deus. É isso que a Kátia falou. O nosso caso é realmente, quando eu não perdoo, eu sou escrava. Eu estou presa, não o outro. Então, vamos dizer assim, ele matou alguém da minha família.
eu vou liberar perdão, o problema dele é com Deus. Agora, ele não vai poder mais assumir um lugar de liderança na igreja que eu frequento, vamos dizer assim. Então, ele vai ter que ser retirado. Aí que legal. Ô, Alex, já falamos bastante de você aqui. Cadê chapéu? Diretamente da Terra do Sol, Alex Rangers. Sério que está de chapéu? É que amanhã já tem amanhã a gente já vai para um lugar que chama São Miguel do Gostoso. É um lugar da hora aqui. E aí eu já trouxe todo o equipamento. Aí eu tô pegando meu filho agora no aeroporto e aí a gente já vai vazar para lá. Quero fotos, hein, no backstage. Com certeza. Aí eu falei assim, e tá gravando, né? Tá gravando, eu falei assim, tá online aí para toda a rede mundial dos computadores. Esse é só um pedacinho do desfrute dos códigos 007. É brabo aqui os códigos. E o resultado é esse, ó. É desfrute. A Kátia acabou de entrar aí e já mandou vários. É, né? Acredita que aonde eu tô não pega a Claro. A Claro não pega aonde eu fui, lá na casa do meu pai. Aí eu tenho que ir para a cidade vizinha, acredita nisso? Aí agora já tô. Como eu tô agora eu tô aqui. Agora eu tô em Natal, né? Porque você vai nos lugares, vai picotando tudo quanto é lugar. Aí agora eu tô para cá, agora eu tô na capital, aí já funciona já. Eu falei, deixa eu entrar agora, dá para. Eu falei assim, será que eles ainda estão online? Mas eu sei que o pessoal aqui é forte. Dá para pegar uma rabeirinha. Dá para se bem que a gente não anda ficando muito, não. A gente ia fazer hoje ele menorzinho, assim, que o bagulho tá doido. Mas vamos lá, continua aí. Você estava falando do julgamento, já me perdi aqui. Não, eu estava falando dos 3 tipos de julgamento. Manda bala que eu vou ficar aqui em off. Vou ficar só ouvindo. Dá uns pitacos aí. Eu falei, cadê o Alex aqui? Que eu falei que eu vou falar dos 3 de novo. Cadê o Alex para falar? Vou ficar caladinho aqui, só ouvindo. Amei os 3, Ângela. Pode continuar que eu tô anotando aqui. Tudo pega os códigos 3 da Bíblia. Manda bala. Então, vamos lá. Eu falei, são 3... A Bíblia fala de três julgamentos aí que a gente está falando sobre... E eu dei o exemplo, eu até trouxe para mim. Falei, mataram alguém da minha família. Uma pessoa da igreja matou alguém da minha família. Tudo bem, eu posso perdoar. Dele com Deus. Foi, até aí eu lembro. Eu falei, eu posso liberar. Primeiro nível de julgamento. Eu vou perdoar, eu vou amar e vou oferecer o meu perdão. Só que, perante a igreja, a Bíblia fala que a gente tem que julgar os de dentro. Ele perdeu o privilégio, ele perdeu a moral, a capacidade de liderar, de ficar dentro de um lugar. E perante a justiça, ele cometeu um crime moral. Então, a Bíblia fala que a lei é para aqueles que a transgridem. Mas aí, quando ele fala desta lei, ele está falando da lei, dessa lei jurídica, dessa lei organizacional, vamos dizer assim, do exército, do exército romano, né, que comandava Jerusalém tinha os soldados locais, mas era, na época de Jesus, tomada pelo exército romano. Então, tinha-se a lei de Roma, a lei que comandava na época, que é isso que a Bíblia fala. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem esses 3 níveis. A pessoa pecou em qual nível? Ela errou, ela transgrediu em qual nível? Se foi contra mim, amém, eu libero. Mas aí ela pode ter agredido contra o corpo de Deus, que é a igreja. Ela faltou, ela perdeu a situação, e ela pode ter agredido a lei jurídica, a lei moral que a gente tem, que rege. Nós estamos debaixo das leis. Tanto que Romanos fala que toda a autoridade que existe foi instituída por Deus. E quem vai contra a autoridade se rebela contra o próprio Deus. Então, é interessante a gente pensar que
Qual é o tamanho dessa transgressão? Contra mim, eu sempre vou ter que ter a disposição de amar. Por quê? Eu não merecia o amor de Deus, eu não merecia a salvação. E Jesus me amou. Então, a Bíblia fala que a gente tem que amar da mesma forma que fomos amados. Nós estávamos condenados ao inferno e dignos de nada. Então, da mesma forma que Jesus nos amou, eu tenho que amar. Beleza, eu amo. Só que eu tenho mais duas. Eu tenho mais 2 níveis. Aqui fala do atentado contra o corpo, que é a igreja, e contra as leis locais. Então, a minha parte é essa daqui. Essa daqui, ele vai ter que acertar as contas dele com Deus, com a justiça e com as leis. Porque eu liberei, mas aí é com Deus, é com atentado contra o corpo de Cristo e contra as leis locais, as leis jurídicas mesmo. Deu para pegar, Leandro? Então, o fogo no Zoom aí? Não, vamos continuar. Porque assim, o primeiro que você falou parece que um julgamento emotivo, né? Você falou alguma coisa de emoção, assim. Aí esse de dentro eu não entendi, mas não entendi assim até mesmo a nomenclatura, né? Porque o terceiro Coríntios fala para a gente julgar contra os de dentro, porque está falando de dentro da igreja, de dentro do corpo, porque é como se ele atentasse contra o corpo de Cristo. Por exemplo, eu citei um exemplo bárbaro, um irmão matando o outro. Eu citei um exemplo bárbaro para a gente ter uma noção do que seria isso. Mas atentar contra o corpo de Cristo, que seria a igreja, a própria igreja. E aí depois o terceiro são as leis morais. Aí se eu for entrar, tem muita coisa. Só dei os 3 níveis aí para... mas tem muita coisa aí. Uma nomenclatura para esse segundo, porque a gente tem um julgamento emotivo, aí a gente tem esse que você disse de dentro, e aí tem um julgamento que são as leis, aí que implica algo ético, algo moral ali. Os de dentro é a igreja, Leandro. É a igreja. Os de dentro é a igreja, porque daí, nesse exemplo que a Ângela deu, essa igreja vai julgar ele, tirando ele daquilo que ele tem, por exemplo, um ministério de louvor, entendeu? É isso. Não dá nem para falar algo assim, enfeitar mais, só se a gente pegar um outro exemplo, né? Mas para a igreja... Não, é que eu falei, eu citei um exemplo bem bárbaro para fechar. Fecha mesmo, porque antigamente, né, as leis, quando as pessoas iam ser julgadas, realmente eles iam para Roma para serem julgadas. Paulo também foi para Roma, né? Então, assim... né? Porque é um sistema jurídico hierárquico. Mas é que, para mim, assim, entendi esses 2, da igreja, de dentro e tudo mais. Se a gente tirar isso fora, trazer, assim, digamos, para a sociedade, aonde que entra esse 2? O 2... Ele vai continuar na igreja. Independente se for uma evangélica, uma católica, vai, porque o meio que a pessoa está inserida, né, dentro da sua religião, da sua religiosidade, isso vai levar ela a ter um julgamento em cima disso mesmo. Certo? Beatriz escreveu alguma coisa. Mas essa é a minha pergunta. Tirando esse âmbito religioso, ou, enfim, o templo, essa parada, a gente tem um emotivo com você, as suas emoções, o que você tem como, sei lá, princípios, como coisas assim suas. Por isso que a gente chamou uma lei moral. Seria uma lei moral e uma lei jurídica. Não exatamente moral, porque a gente chamou isso de julgamento emotivo. Entende? Não. É porque tudo está interligado. Não, é muito consciente, porque tem hora que eu vou ter que perdoar sem querer. Não é emoção, é decisão. Não é emoção, só de ideia emoção. Estou com raiva. Mas ele está ligado com esse campo astral, assim. Entende? Tá, mas se for baseado nisso daí, eu posso pegar o gancho que você falou da ética. A ética, ela é dividida, né? Ela é dividida pela sociedade, religião, família, amigos, trabalho e tudo mais. Então, dá para a gente enfiar dentro disso aí. O Alex já colocou aqui o fogo no Zoom. Por isso mesmo. Estava sentindo falta.
O julgamento 3 aí, ó, da separação aí, ele é o julgamento da lei, né? Então, ele entra moral e ética. Aí já vira um negócio gigante, porque a gente pode ficar até amanhã debatendo isso aí. O da lei, por exemplo, hoje, se você matar, você vai preso. Porque você infringiu a lei. Vamos dizer, você está aqui, vou dar o exemplo do Leandro aqui. Agora, vamos lá. O Leandro está à frente desse trabalho. Vamos dizer que isso aqui, quem que falou que ia para a igreja? A Fá ou a Ângela? Acho que é a Ângela, né? Ela falou, eu vou para a igreja hoje. Por quê? O que é a igreja? É que às vezes a gente faz uma... Igreja não é um templo, igreja é o ajuntamento dos santos. O templo são paredes, né? O templo somos nós. Mas, sim, a igreja santa do Senhor, vamos dizer, ela se reúne. A igreja primitiva, eles se reuniam no templo, mas eles se reuniam de casa em casa, todos os dias. Vamos dizer, aqui nós estamos na sala da nossa casa, e o Leandro está à frente. O Leandro matou alguém, vamos dizer assim. Você moralmente, eticamente, não tem condições de ficar à frente, a liderança. Tudo bem que a gente perdoou, a gente te ama, e você vai prestar contas à lei jurídica do seu país. Você vai entrar de acordo com a lei do seu país. Mas aqui, eu falo aqui, no ajuntamento dos santos, no ajuntamento que a gente está, santos são separados, tá? É separado com propósito. É isso que quer dizer santo, separado com propósito. Nós estamos no ajuntamento. Então, o que a Bíblia fala para a gente julgar os de dentro é isso. Gente, agora vamos subir o Alex, porque o Leandro vai ter que dar uma pausa. Seria mais ou menos isso. Eu estou tentando trazer exemplos bem práticos para encaixar os 3 níveis que eu falei. Vou pegar o gancho e vou ler aqui. A peteca não pode cair. Daqui a pouco tem a contribuição aí do nosso querido Léo Zera. O Léo Zera chegou aí. Leu da Beatriz aí. A Beatriz disse o seguinte, aqui no chat, que o bagulho tá louco aqui já. Tá trazendo para o dia bombando. a dia, geralmente, se uma pessoa ela está ferida, ela acaba ferindo também alguém, né? Sem perceber, como autodefesa. E é isso mesmo. Podendo ser um julgamento inconsciente, certo? Como você falou aí da consciência. Então, assim, a gente só vê o que a gente quer ver, mas todos têm os seus problemas. Sim, no caso de Jó aqui, né, ele realmente era um homem reto, né, perante a Deus, mas as pessoas ou seus amigos ali só queriam achar e entender por que ele estava passando por aquilo. Isso era um certo tipo de julgamento, né? Ele fez algo errado, como a gente está falando. Quantas vezes? Aí vem uma pergunta maneira aqui. Quantas vezes nós, diariamente, não damos uma de juízes dos nossos problemas e dos outros também sem perceber? A gente precisa pedir sempre sabedoria, né? E pedir para olharmos para uma situação que não entendemos com os olhos que Deus vê essa situação. É exatamente isso que eu estava falando ali. A gente, como ser humano, vai sempre fraquejar mesmo, mas pedir esse direcionamento para que a gente consiga, né, olhar assim. É difícil pra caramba, por isso que eu trouxe essa questão, porque é difícil, velho. É muito pomposo ficar falando, não sei o que, vamos paz e amor, assim. Já foi essa sociedade de paz e amor, né? A gente está vivendo outra era, assim, outra sociedade, então cada vez mais fica mais difícil assim, a gente viver essa essência do amor e tal. Então, e é difícil, a gente tem que cultivar pra caramba isso dentro da gente, né? Alex de Jesus diz, vocês são sensacionais. Um beijo diretamente de São Paulo para essa terra quente. A Beatriz disse, Alex, tá show seu vídeo, vocês deviam printar e enquadrar. Depois você coloca esse chapéu aí de novo que a gente vai tirar um print maneiro no final. Paulinha, será um julgamento coletivo? Julgamento coletivo eu acho que engloba essa parte de novo da lei moral e ética, porque a gente vive em sociedade, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos lá, o Léo aí tem mais autoridade para falar, mas a gente sabe que os estados têm a federação ali tem umas leis que não se aplicam em outro estado, né? Que a gente não tem muito isso aqui no Brasil.
mas eu lembro que na Alemanha isso, por exemplo, acontecia, né? Os decretos que tinha no estado X não tinha no outro, por aí vai. Então esse julgamento coletivo entra facilmente nessas questões éticas e morais, né? Que regem uma sociedade. Fogo no Zoom, Alex. É isso aí. A Beatriz disse, estou perdida. Não sei se você está perdida ainda. É que estou descendo aqui as mensagens. Estou perdida. Esclarecer melhor para quem for assistir. Opa, temos um problema aí, senhorita Angela Rosa. Acho que o bagulho ficou muito confuso, nebuloso. Ninguém escapa do julgamento da lei, Paulinha disse. Exatamente. Relacionamento. A Kátia está dizendo aqui. 1, relacionamento, família. 2, igreja, os de dentro. Que de fato para mim ficou meio nebuloso. 3, as leis, crime moral. Aí barra ética, né? Sim, moral barra ética. Eu tentei explicar, mas eu acho que eu confundi. Porque sim, a Bíblia fala, porque como a gente está extraindo os códigos da Bíblia, então eu quis abordar as três fases, as 3 facetas que a Bíblia fala. Por quê? Primeiro, Jesus me manda perdoar assim como ele perdoa. Então, assim, eu não devo julgar o outro. Por quê? Ficou confuso, mas depois melhorou. Eu entendi. Estava pensando no povo do Código que virão. Então, não, mas é para fazer pergunta mesmo, porque às vezes as perguntas de vocês ajudam a gente esclarecendo. E você que está assistindo no YouTube depois, deixa aqui um comentário, fala, não entendi meleca nenhuma, ou entendi, e contribua também com a sua opinião, porque vai ser muito bem-vindo. Que a gente então, mas e a gente tem que fazer perguntas mesmo, porque às vezes uma coisa que é clara para mim, às vezes não é tão clara para vocês. Pode fazer pergunta que ajuda. Vai crescer, com certeza. Galera, sobre o julgo, fala galera, beleza? Olha eu aparecendo, né? Eu tô aqui meia hora tentando entender o que tá pegando aqui. Tudo bem, a gente está falando do julgamento. Vai lá, né? Fala aí. Bom, vamos lá. Sobre o julgamento, né? Nós colocamos algumas coisas hoje sobre entendimento de julgamento, né? Como sempre sendo aquele julgamento acusativo, entendeu? E aí é igual quando a gente fala sobre a submissão da mulher e joga ele para o lado do autoritarismo, entendeu? Então, assim, são 2 coisas que não tem muito a ver. Mas olha que legal, a própria Bíblia nos ensina que nós devemos julgar. Julgar quem? A pessoa? Não, as ações das pessoas. Por quê? Para que a gente possa ser prudente nas nossas decisões, principalmente quando se trata referente a qualquer outra pessoa, certo? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. O julgo que nós temos que ter, certo? Vamos supor, vou te dar um exemplo na prática. Você tem uma história de uma pessoa que empresta dinheiro para outra, certo? Aí essa pessoa que pegou o dinheiro emprestado, ela não pagou. Ela passou a outra pessoa para trás. Não deu justificativa, não deu nada. E você sabendo dessa história, essa pessoa vai te pedir dinheiro, certo? Você vai emprestar dinheiro para ela? Às vezes você até pode emprestar, mas se você não julgar as ações dessa pessoa, a chance de você se prejudicar é muito grande. Então, nós devemos sim julgar, mas nós devemos saber julgar. Claro que tem julgamento que não cabe a nós, né? Não sou eu que vou julgar os erros de um pastor de uma igreja. Isso aí ele acerta com Deus. Cabe a mim somente respeitar, certo? Então, assim, o que o pastor que foi nomeado por Deus, por mais que as ações dele sejam duvidosas, não seja algo puro aos nossos olhos e ao nosso julgamento, né? Cabe a ele resolver com Deus. Não cabe a mim julgar. Aí a gente entra naquele negócio, naquele fator do julgamento da decisão de Davi e Saul, certo? Enquanto Saul perseguia Davi, certo? E Davi fugia dele. Em várias vezes, em vários momentos, Davi teve a vida de Saul em suas mãos por várias vezes, correto? E o que aconteceu? Davi, julgando a ação, principalmente de Saul, sabendo que Saul era homem de Deus, Davi não tocou nele.
Então, ou seja, Davi julgou a causa do rei Saul? Sim. Mas ele não tomou partido das decisões que viriam de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado referente a isso, saca? Pelo menos é a maneira que eu interpreto muito sobre o julgamento. Porque eu por mim, cara, eu por si só, né, vamos dizer assim, cara, tem hora que dá vontade de dar na orelha de tanto crente, cara. Sabe, dá vontade de dar uma sacudida nenhuma, arrastar dar cotovelada na testa e, sabe, ir pôr pro chão e bater até o cara virar homem ou a mulher virar mulher. Só que eu não posso fazer isso. Léo, entendeu? Léo, deixa eu te falar. Eu falei numa outra sala o seguinte: crente tem que se bater com pau, senão ele não acorda. Você entendeu? Claro que com todo carinho. Tem que se bater com pau, sim, crente. Mas, claro, com carinho. Para que senão ela não acorda, entendeu? Mas olha só que legal. Mano, por mim tinha que amarrar no tronco, mas beleza, não posso fazer isso. Mas eu posso falar um negócio assim. Agora é onde entra o amor, cara. Porque o amor traz esse entendimento também. Quanto mais conhecimento a gente adquire na palavra de Deus, menos julgamento, certo? Nós praticamos. Então, assim, tem coisas, cara, que, mano, não cabe a nós. Não é pra gente. Né? Obviamente, aquilo que é para mim, meu irmão, eu não sei se o que estão ensinando, né, nas igrejas, eu já escutei tanta asneira de pastor, certo? De missionário, de gente. Uma vez um cara, eu não esqueço nunca disso, o cara subiu eu era da Assembleia de Deus Betel de Goiânia, o pastor Gentil, e aí uma missionária chegou lá e pediu um espaço na hora do culto para mostrar o trabalho dela, e subiu aquele tanto de missionário junto com ela, e aí eles pegaram o violão e foram tocar aquela música, Você é assim, um sonho para mim, sabe, aquelas músicas dos tribalistas em cima de um culto num domingo, no dia de ceia. Aí você tinha que dar uma voadora mesmo. Saca? Então, assim, aí o que acontece? É pecado? Cara, não é pecado. Mas era hora de fazer isso? Não. Sabe, o culto, a gente tem que sempre trazer em memória que o culto ele é uma prestação, né, a Deus, não ao homem. Eu não vou ali no culto para ficar agradecendo a ação do homem. Não, cara, eu vou ali para adorar a Deus, para me curvar, para reconhecer que só Ele é o nosso Senhor. Né? Eu vou ali para dar o meu melhor para Ele. Só que, assim, aquela atitude daquela missionária foi sábia? Não. Então, nós temos que julgar sempre com os bons olhos, né? E saber perdoar, saber entender qual é o nosso lugar, certo, diante da situação. Igual, por exemplo, você tem um caso, vamos supor, tem um caso, eu não sou casado. E aí o irmão vem virar para mim e vem me pedir conselho no lado do casamento. Seria prudente eu dar conselho para ele sobre um casamento? Não. Por quê? Eu até posso falar sobre relacionamento, mas eu não tenho bagagem para falar de uma aliança, de um casamento. Entendeu? Então, assim, nós temos que saber nos portar diante da situação e saber a quem cabe julgar. Cara, aí a gente consegue ser mais prudente nas nossas ações, né? A gente consegue ser mais cauteloso, certo? E não tomar o peso sobre nós, igual Davi fez, né? Ou seja, Davi, ele segurou a onda mesmo sendo perseguido. Davi, a Bíblia conta... A Bíblia conta na hora quando o rei Saul entrou numa caverna lá para fazer o número 2 dele lá, e Davi estava escondido dentro da caverna, cara. Davi foi lá e cortou um pedaço da roupa do manto do rei. Quando o rei Saul, lá na frente, muito tempo depois, Davi apresenta diante de Saul e levanta um pedaço do manto do rei e fala: olha, por muitas vezes te tive em minhas mãos. E assim, cara, Davi sabia que se ele tocasse em Saul, o bicho ia pegar, era com Deus pro lado de Davi. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado e respeitar, sabe? Pelo menos é uma maneira que eu interpreto sobre o julgamento, sabe? Eu tomo o julgamento para mim daquilo que, certo? Que quando eu tenho alguma coisa a ver no meio, né? Ou quando é alguma decisão que
que eu sei que eu posso me prejudicar com isso, entendeu? Então, e nós temos que passar por isso aí. Então, é só um entendimento sobre, né? Não, é isso aí. Não, é que você falou que você não pode aconselhar alguém sobre casamento. Você tem o maior manual da vida. Você pode aconselhar, sim, não baseado em experiências, mas na palavra. Então, É por isso que eu falei. Você tem autoridade, sim, na palavra. É claro, assim, não com experiência, mas... É por isso que eu te falei. Só para jogar fogo no Vamos supor, mas vamos supor, Ângela, eu sou casado. Vamos supor, estou casado e o Leandro não. E aí eu vou chegar no Leandro e vou pedir conselhos para ele sobre casamento. É sábio do meu lado. Do seu lado pedir, não. Por mais que... Justamente. Mas aí, olha só, o que é interessante. Quando a gente inverte os pontos, a gente consegue entender do outro lado. E aí, mas se bem que... eu dei a resposta, estou pensando, porque eu estou aqui a gente tem que pedir a Bíblia... Está cortando um pouco o seu áudio. Eu posso falar para você, eu podia falar, por exemplo, você é um casado, perguntar para o Leandro, você sabe o que a Bíblia diz a respeito? Bom, isso, aí seria legal. Beleza. Mas olha só, sobre o julgar de quem precisa de ajuda e o julgar de quem está sendo recorrido são dois pontos de vista completamente diferentes. Eu posso falar sobre o relacionamento, sobre o casamento, porque quando a gente fala de algo que a gente viveu ou que a gente vive, a Bíblia, quando ela fala para a gente buscar conselhos, né, que na multidão dos conselhos da sabedoria, a gente tem que buscar conselhos em lugares onde tem os frutos sobre aquilo que eu tô buscando. Vou usar o exemplo do casamento. O cara é casado, ele vai pedir conselhos. É prudente pedir conselho a um cara que se divorciou 5 vezes e continua divorciado? Vai te incentivar a fazer o mesmo. Entendeu? Então, assim, ele tem conhecimento para falar sobre... Pois é, ele tem conhecimento para falar sobre? Tem, mas ele é um referencial, né? Então, cabe muito bem a quem a gente escuta, entendeu? Então, assim, isso entra dentro do julgamento. Agora, tem os outros julgamentos, né? Que é aquele de você ver o cara errando, vacilando, e eu ir lá e apontar o dedo sem ajudar. Né? Isso aí cabe e cai bastante o julgo sobre mim. Aí entra novamente o caso de pastores, quando vacilam, quando estão em pecado, quando cai, quando isso e aquilo. E se o cabeça ele está doente, a tendência é todo o corpo adoecer. Entendeu? Não sei se você viu, então nós temos que tomar muito cuidado sobre... Os 3 níveis do julgamento? Você estava aí a hora que eu falei? Cheguei, eu peguei, já estava na bagunça dos níveis aí, eu não entendi. Já estava na bagunça dos níveis. Não, porque, na verdade... Quando eu cheguei, eu estava pegando fogo, eu não sabia o que você estava falando. Então, me ajuda aí por isso. Você sempre explica de uma forma bem clara. O que eu falei é exatamente isso que você está falando, que são níveis. Por exemplo, a agressão foi contra mim. Foi contra mim, eu perdoo, eu libero a pessoa. Cabe a mim. Então, eu não vou ficar com isso, é o primeiro nível, é o pessoal. Eu vou perdoar, eu vou liberar a pessoa, por quê? O perdão não libera o outro, libera a mim mesmo. Aí, o segundo nível, por exemplo, a Bíblia fala para a gente julgar os de dentro. Eu citei até um exemplo bem absurdo. Por isso que a hora que você entrou, estava pegando fogo. Eu falei assim, eu citei um exemplo bem absurdo. Mataram alguém da minha família. Dentro da igreja. Essa pessoa tem condições de continuar na liderança da igreja? Não. Porque ela cometeu um assassinato. Então, perante o corpo, perante a igreja, ela não tem condições. E o terceiro nível seria a lei local. Perante a lei local, ela tem que ser presa. Então, são esses três níveis de julgamento. Por exemplo, a pessoa matou. Eu posso perdoar? Posso. Eu posso liberar. Eu vou liberar o perdão, só que aí ela não tem condições mais de continuar assumindo um cargo de liderança, se ela fosse de um cargo de liderança, e ela vai ter que responder para a justiça local.
Então, são esses 3 níveis que eu falei. Por isso que eu acho que é a hora que eu citei um exemplo bem absurdo, que é esse de um assassinato, de um roubo. Então, era isso que eu estava tentando explicar. E você consegue explicar aí de uma forma clara. Mas é aquele negócio assim, ó, a gente pode usar um exemplo clássico para explicar isso aí, Ângela. Vamos pegar o exemplo do pastor que caiu, certo? Casado, que ele caiu em abuso, em adultério com uma das membros da igreja, certo? Cabe a esposa dele, aí apareceu, cabe a esposa dele julgar a situação, né, perdoar, no caso do casamento dele. Melhor, a pessoa com quem ele caiu, certo? Ele cometeu um crime, correto? Qual o crime? Ele abusou, ele fez várias, talvez ele tenha tido práticas de abuso sexual com a pessoa. Isso é crime, certo? A pessoa que sofreu aquilo ali, ela pode perdoar ele? Pode. Ela até perdoa. Não, pastor, te perdoo, não tem nada, né? Eu não tenho nada contra isso tudo, mas as consequências, certo? A gente vai ter que expor. E quando você expõe as consequências, aí ele tem um julgo da igreja, que é o de dentro, né? E o julgo da justiça, que ele pode ser preso ou ele pode ser, né? Aí já cabe a justiça. O julgo da igreja, ele acaba sendo muito pesado, certo? Mas ele é respaldado pela lei dos homens. Então, dentro da igreja, para os de dentro, é interessante, porque ele precisa ser tratado, ele precisa ser afastado, ele precisa passar por um período de acompanhamento com os outros pastores, com o corpo da igreja, certo? Aí, cada igreja tem sua doutrina, tem sua forma de tratar aquilo ali, certo? Agora, ele foi perdoado pela menina, certo? Mas ele vai ser julgado. E ele tem que ser tratado, porque se ele não for tratado, o corpo da igreja vai continuar podre, vai continuar doente. E aquilo ali vem um peso sobre a igreja, né? E sobre os membros. Você é lá da igreja do... Leandrão, você é lá da igreja do pastor lá, o come-come do Pac-Man lá, entendeu? Você é não sei o quê. Então, assim, aí o que acontece? O grande problema é que quando esse pastor ele é o líder da igreja e ele não tem ninguém sobre ele, aí é que a igreja tem que tomar as decisões sobre... o corpo da igreja tem que tomar as decisões sobre o pastor que é o líder, certo? Se vai afastar, como que vai tratar ele, vai chamar o conselho de qual denominação ou de qual igreja, ou da onde que a igreja dele veio, certo? Para poder tratar ele. Porque senão, esse pecado vai virar algo muito grande dentro da igreja, né? E o pastor pode ser preso na terceira lei, né? Ele pode ser preso, ele pode ser condenado, ele pode responder. Aí vem a justiça sobre ele, né? Agora, sobre o julgar, bom, eu entendo dessa forma também, né? Agora, quem não busca tratamento sobre suas limitações e dificuldades, cara, é um solo, como fala, é um solo tóxico, sabe? É um solo que os frutos que pode vir dele pode vir trazer problemas futuros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não sei se eu consegui explicar. A gente falou de correção ser baliza, né? A correção, a gente falou, o que é a correção? Correção não é vara, assim, aquela coisa não é o castigo. Correção é baliza, é dar limites. Então, o que seria dar um limite? Por exemplo, um líder. Tudo depende da posição que você ocupa e do grau de transgressão que é cometida. Porque a consequência tem consequências. Se a pessoa faz sexo, pode ficar grávida, é consequência. Ou pegar uma doença. Ou pegar uma doença, ou como amigos ou talvez não tem nada. Pegaram... Ou talvez não tem nada. Quando eu era líder dos jovens, quando eu era líder dos jovens da minha igreja, quando eu ia ministrar sobre isso, eu falava muito sobre um bolo de aniversário, sabe? A nossa vida, eu sempre fazia essa comparação com um bolo de aniversário, quando eu ia falar sobre relacionamentos. E aí eu falava assim, gente, a nossa vida é como um bolo de aniversário.
e o primeiro pedaço vai para, todo mundo para prestar atenção e para ver quem que é a primeira pessoa que vai receber essa honra. O problema da gente se relacionar com várias pessoas é dividir o bolo de aniversário com muita gente. E aí acaba que vai chegar uma hora que depois que você passou do segundo pedaço de bolo, terceiro pedaço de bolo, acabou a graça. Aí vai ter os comparativos. Ah, mas o primeiro pedaço... Entendeu? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a forma de nos relacionar. Claro que aí, cara, aí entra vários fatores. Fatores de pessoas que cresceram lá cristão e tiveram a honra de ter o conhecimento disso antes, pessoas que vieram do mundo, sabe? Pessoas que tiveram a vida sexual destruída por traumas, por estupro, por várias, sabe? Enfim, é muito... Aí você tem que avaliar, cada caso é um caso, né? E você ensinar como que é muito bonito, o porquê que Deus fez isso, né? E por que Deus cobra isso, por que o Senhor... Cara, Deus restaura tudo, porque aí você consegue tratar tanto a pessoa que veio do mundo, quanto a pessoa que está nos caminhos do Senhor, já nasceu ali, né? Então, cada caso é um caso. A gente tem que tomar como jugo o cuidado daquele, né? Do carinho. Porque dependendo do seu jugo, eu penso assim, ó, se o seu jugo tira a pessoa dos caminhos do Senhor, cuidado ao falar. Entendeu? Se o seu jugo trata a pessoa e mostra para ela o quanto Deus a ama, mas se ele quer tratar ela, cara, fale. Entendeu? Porque senão, Deus cobra da gente. Se eu ver que o cara está em pecado e eu não o cobro dele, eu falo assim, migão, chega aí, a gente precisa conversar. Quem vai ser culpado por aquele sangue ali, vamos dizer assim, vai ser eu. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ter bastante o amor aí e engatilhar isso nas nossas vidas. É isso aí. Mas são os 3 níveis, né, Roseira? É tem isso que ter, aí. tem que ter. Tem gente que vai ser julgado só no terceiro nível. Porque a gente começou falando de Jó, porque os amigos de Jó que estavam acabando com ele, assim, julgando ele ao extremo, né? E no capítulo 34, eles estão falando que Jó, eles estão tentando procurar alguma coisa na vida de Jó e não aceitam que não tenha algo de errado com a vida dele. E todo mundo procurando. Aí eu fiz a analogia, Jó vivia a graça numa época de lei. E aí eu fiz a analogia de que hoje, a gente vivendo na graça, a gente também acaba sendo julgado por quem ainda também está debaixo da lei. Aí entrou os 3 níveis, e aí eu citei uma frase que eu peguei aqui, que Jesus salva, o Espírito Santo convence, Jesus salva, eu amo e Deus julga. Assim, no primeiro nível, né? O nível... É claro que depois tem o nível da igreja e o nível da justiça local. E é muito interessante esse capítulo de Jó, porque eles estão tentando achar algo na vida de Jó, eles não aceitam que não há algo de errado na vida dele. E quanto mais ele se justifica, quanto mais ele fala assim, não tem falta em mim, mais eles batem, porque eles acham que tem que ter alguma coisa. Aí eles falam aqui, pois quem jamais disse a Deus, sofri apesar de não ter pecado? Quem pode dizer isso a Deus? Eu estou sofrendo apesar de não ter pecado, no versículo 31. Aí depois ele fala, ensina-me a compreender o que eu não posso ver. Se agir mal, não voltarei a fazê-lo. Quanto a ti, deveria Deus recompensá-lo? Quanto não confessas a tua culpa? Porquanto é tu que tens de fazer a melhor escolha, e não eu. Agora, pois, o que falo, estás pensando? Então, ele inverte a situação o tempo todo e fala para Jó, gente, Deus julga e pesa a culpa, e você quer dizer que não tem culpa? Então, às vezes, a gente é muito rápido em julgar também o outro, até a gente começou a falar nisso, né? Que a gente não pode ser rápido em julgar a motivação, a vida, o problema que a pessoa está passando, às vezes até não é problema com a gente, às vezes é problema com a pessoa. Às vezes tem aquele do cego que perguntam para Jesus, quem pecou?
para que ele nascesse cego? Ou hoje, o que eu muitas vezes eu ouço pergunta, mas quem que pecou para a criança nascer assim, ou assado? Quem que pecou? Às vezes ninguém pecou. A gente vive sim num mundo decaído, temos as consequências, mas e se Deus manifesta a glória dele? Então, aquele moço lá da Austrália, esqueci o nome dele, que não tem os braços e não tem as pernas, que ele tentou suicídio aos 8 anos. Gente, ele é palestrante mundialmente. E ele fala do amor de Jesus. Ele falou que quando ele entendeu que para Deus ele é perfeito, transformou a vida dele. Ele não tem nem braços nem pernas. Não sei o que lá, 20, negócio assim. Eu não lembro o nome dele. Tem um brasileiro também que mora nos Estados Unidos, que é bem famoso. Mas tem esse que não tem braço nem perna. Ele tem que colocar ele em cima de uma mesa e tudo. E ele falou que aos 8 anos ele tentou suicídio, porque ele falava assim, por que todo mundo tem braço e perna e eu não? E que Deus é esse, né? E ele disse que pediu muitas vezes para Deus para curar ele, quando ele via que aquele que orar com fé será salvo. Então, disse que ele pediu muitas vezes para Deus, e aí ele brigava muito com Deus, porque falava assim, por que Deus não me cura? Por que eu vejo tantas curas e eu não sou curado? Então, aí vem o questionamento interno. E Deus é Deus, ele não deve resposta nenhuma a gente. E aí, depois, com o passar do tempo, ele entendeu que Deus via ele perfeito e que para Deus ele era perfeito. E isso gerou nele uma motivação, um amor. Hoje ele é um dos maiores palestrantes mundialmente falando do amor de Jesus. E ele fala que hoje ele entende por que ele nasceu assim. Porque talvez se ele não tivesse nascido assim, ele não teria tantas coisas para falar a respeito de Deus como ele tem. Legal, né? Muito massa isso. É muito poderoso isso, tá? Forte, né? Mas você já percebeu que depois, quando a gente tem uma clareza e um entendimento maior sobre as coisas, a gente fica mais tranquilo? Você quer ver? Vamos supor, vou dar um exemplo mais bobo, idiota. Vou dar um exemplo bobo. Justamente. O conhecimento, ele traz essa paz. Então, vamos supor, tanto o conhecimento dos fatos, quanto o conhecimento realmente da situação, ou conhecimento, né, do saber das coisas, o conhecimento da sabedoria, o conhecimento acadêmico, o conhecimento financeiro, entendeu? Exatamente. Isso traz paz. Vamos supor, você tem vamos supor, ô Léo Zero, a sua mãe sofreu um acidente lá no Brasil e a gente não sabe o que é. A tendência é eu ficar um pouco perturbado, apreensivo, ou nossa, o que está acontecendo? Meu Deus, alguém me fala. Aí depois eu fico sabendo, não, foi só, ela só chegou a cair mesmo, mas graças a Deus está bem, certo? Ela vai tratar agora, ela só quebrou um braço, algo do tipo. Só de você saber aquilo ali, você já fica mais tranquilo. É um exemplo bobo, mas é um exemplo que ele reflete muito bem sobre o conhecimento, sobre o saber das coisas. E assim como financeiro, quanto mais você se dedica a saber mais de valores, de números, ou como fazer para gastar o dinheiro que você tem da melhor forma possível, ou como ganhar mais dinheiro, entendeu? Você vê que você passa a ser uma pessoa mais pé no chão. Você começa a gastar a grana com qualquer coisa, e quanto mais a gente sabe e conhece das coisas de Deus, né, mais paz a gente tem. Não quer dizer que a gente não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter, né? Mas isso reflete muito, muito, muito nas nossas ações, em como agir, no que fazer, entendeu? Então isso é bem interessante. Eu gosto muito de ter e adquirir esse tipo de conhecimento e sabedoria, até mesmo para poder ajudar as pessoas por perto, entendeu? Isso, realmente, quanto mais a gente conhece, o pessoal já está saindo aqui, já está tarde aqui. Gente, muito bom. Muito bom. Se deixar, a gente amanhece aqui.
Vamos... Vocês já pararam de gravar já? Ou tá gravando ainda? Não, tá gravando ainda, tá gravando. Ah, tá. Fechar Jó aqui, os versículos 34, 35 e 36, ele dá mais outra lambada aqui, que é muito... Ele fala, os homens de bom senso e sabedoria que me ouvem me dizem, Jó não sabe o que diz, não há sabedoria em suas palavras. Sim, Jó precisa sofrer a sua prova até o fim, por causa do seu modo ímpio de responder às circunstâncias. Ora, o seu pecado ele ainda acrescenta a revolta, faz gestos de desprezo com o bater de palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Gente, Jó nunca falou contra Deus. Jó estava conversando com Deus e abrindo, expondo, questionando a Deus, sim, mas ele nunca falou. E eles acusam ele, falam, tem que sofrer mesmo. E às vezes a gente vê um julgamento tão duro, né? A pessoa tem que passar por isso mesmo, tem que ser assim mesmo. A gente, o que cabe a gente é o amor e o perdão, o entendimento e deixar os três níveis do julgamento. O que cabe a nós é o primeiro, que é o perdoar como Cristo nos perdoou, né? Porque ninguém merecia. A gente não merece, eu não mereço o amor de Jesus. Tem hora que eu falo para Jesus, eu falo assim, Jesus, que paciência que você tem comigo, né? Porque tem hora que nem eu mesmo tenho. Eu falo, como o Senhor me ama? E é um amor que transcende. Eu falo que é o único que me conhece nas boas horas, nas horas ruins, características, defeitos, e mesmo assim escolheu me amar. Então, forte, hein? Como que o único que realmente nos conhece de verdade, né? É o único que conhece a gente de verdade e escolheu amar. Ele escolheu nos fazer livres. Então, quem sou eu para prender o outro pela falta do meu perdão? Então, eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Amém. Sobre essa liberdade, Gálatas 5 fala muito. Cristo veio para nos dar essa liberdade. E muitos não sabem aproveitá-la. É fantástico. É fantástico esse primeiro início de Gálatas 5. Fala, e o dia que eu li, assim, expandiu, sabe? Eu sei que eu sou livre, mas às vezes, o dia que eu li, às vezes eu ainda tinha aquela, né? Eu sou livre, mas, cara, tem umas coisas que não tá funcionando, mas eu sou livre. E o dia que eu li Gálatas 5, o meu entendimento, tudo abriu. Eu falei, gente, realmente, eu sou livre, porque Jesus veio para essa liberdade. Ele veio para me dar essa liberdade, então eu não tenho que ter dúvida sobre isso. Se eu já declarei, confessei, por que eu vou ter dúvida que eu sou livre? Gente, não dá. Não dá. Eu sou livre, ponto. Ele escolheu me amar. E eu sou apaixonada por Jesus. Amém. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito, muito bom. Vai lá, Leandro. Vou precisar sair. Tem 2 meninos aqui que não dormem enquanto a mãe não vai junto com eles. Amém. Nós vamos encerrar aqui também, porque já passamos até da hora aqui. Vou só esperar vocês encerrarem e vou dormir também. Amém. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Muito boa a sua participação aqui com a gente. Leandro, é contigo. Bom, eu só vou dar a carteirada final para a gente fechar esse episódio de hoje. Jó, de capítulo 34. A gente espera vocês amanhã aqui de novo na nossa continuação do nosso estudo querido. E é isso. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Até.